hoje, que era um jogo que vocês teoricamente tinham na mão, né? Mas aí no detalhe aí deixaram escapar a vitória. Além de tudo isso, projetar já um clássico para a semana que vem, né? Como que o Vasco pode chegar, tendo vivido em pouco tempo esses dois momentos tão cruciais? Primeiramente, boa noite. Realmente hoje foi um resultado muito frustrante para a gente. A gente sabia que era um jogo muito importante para a gente vencer, até pela nossa situação no campeonato, situação na tabela. Era um jogo que os 3 pontos iam fazer muita diferença para a gente. E infelizmente ali no final a gente deu um vacilo e acabou entregando o resultado, acabou perdendo os 3 pontos, e que custou muito para a gente. Realmente a gente saiu muito frustrado de campo hoje. E com relação ao jogo da quinta-feira, é justamente isso que a gente tem procurado, né? A gente tem procurado essa consistência, procurado esse equilíbrio das nossas atuações. A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente espera, como a gente trabalha, mas é isso que a gente tem buscado fazer. E agora, com relação ao clássico, a gente tem uma semana cheia para trabalhar aí, para corrigir os nossos erros. E como eu já falei em outras oportunidades, essa equipe já deu provas de que pode fazer grandes jogos, e a gente vai trabalhar bastante essa semana para conseguir fazer um grande jogo lá e buscar o resultado positivo. Muito obrigado. Obrigado. Léo, aqui ó, bom, boa noite. Boa noite. Léo, desde o jogo contra o CSA, né, que o Vasco não vence em São Januário, e pelo Campeonato Brasileiro o recorte é ainda maior. Fortaleza, né? Contra o Fortaleza. Fala um pouquinho desse momento de não vencer. Hoje foi um resultado, bom, frustrante para todos, e do fator casa, né? Desde como você bem lembrou, desde o confronto contra o Fortaleza. Primeiramente, boa noite. Como você falou, hoje foi um resultado muito frustrante, em que a gente conseguiu a vantagem no placar, e ali no final do jogo a gente acabou dando um vacilo coletivamente ali, acabamos tomando o gol de empate, eles com um jogador a menos, e a gente com a partida, com a vitória encaminhada. Ali foi realmente um momento de desatenção que nos custou muito caro. E a gente sabe que São Januário sempre foi um fator muito, muito importante para a gente, para o Vasco, e infelizmente a gente não tem conseguido traduzir isso em resultados, né? A gente tem buscado, tem criado oportunidades, tem tido volume de jogo para conseguir ganhar os jogos, mas isso não tem se transformado em resultados positivos. É uma coisa que incomoda bastante a gente entende também a frustração do torcedor, que está sempre presente. Hoje, de novo, casa cheia, e infelizmente a gente não conseguiu retribuir com um bom resultado. Só aqui deixar claro que nós estamos trabalhando bastante para que a gente mude essa situação, que a torcida continue acreditando na gente, acreditando no nosso trabalho, que a gente está trabalhando bastante para mudar essa situação e sair dessa situação desconfortável que a gente está no Campeonato Brasileiro. Semana cheia, né, cara? Semana importante aí de trabalho. Projeção pro clássico de domingo contra o rival Flamengo. Cara, eu acho que a projeção agora é corrigir os nossos erros, escutar o que o professor Diniz tem para falar dessa partida que passou. Claro que a gente está muito, muito chateado com o resultado do jogo de hoje, mas a gente sabe que o jogo também tem coisas positivas, então é escutar o que o professor tem para falar, para corrigir durante a semana. Uma semana, como você falou, uma semana cheia em que a gente consegue trabalhar bastante, consegue limpar a cabeça para chegar no final de semana que vem e fazer um grande jogo. Só para finalizar aqui. Diniz, boa noite. Rael, canal La Pelota. Perguntar sobre a alteração que você fez no intervalo. Enfim, Matheus Cocão teve uma falha ali no lance do gol do Ceará. A torcida acabou criticando muito ele, né? Enfim, chegou até a cantar para pedir para você tirar ele. Até pedir para você falar um pouco sobre ele também. E a escolha por colocar mais um atacante no lugar dele, o Andrés Gomes ali, enfim, na esquerda, que acabou jogando muito bem, participou do lance do gol. Explicar essa sua opção por tirar um volante e colocar mais um atacante ali no intervalo. Já tinha treinado assim, com essa possibilidade. O Nuno é um jogador muito inteligente. Era um jogo que a gente tinha muito mais posse. E eu acho que o Nuno ainda conseguiu produzir mais jogando de 8 do que ele estava jogando no primeiro tempo. Então, assim, acho que foi uma solução que a gente encontrou, o time melhorou. E depois, quando teve a expulsão, eu tirei o Barros, ainda botei o número de 5 no meu time de 8. E logo aí depois esperei um pouco e refiz o time.
E você falou do Oliveira, na verdade, o Oliveira de origem é volante. A posição de origem do Oliveira é volante. Ele foi improvisado ao longo do tempo para zagueiro, mas ele é volante de origem. Se pegar ele quando ele jogou no Tigres, o Atlético Goianiense, aí no Cruzeiro ele jogou de volante, jogou de zagueiro, então não foi uma improvisação. E o Robert Renan também poderia jogar de volante, que é um jogador que tem qualidade para jogar de volante. Então não teve, em relação ao Oliveira, não teve muita improvisação. O time, a ideia do Oliveira entrar, que ele conhece a posição, já tinha treinado na posição, a chance que eu achava que a gente podia tomar gol do Ceará hoje era com uma bola parada. Então a gente deu uma crescida no time, com o Oliveira, e colocamos o Paulinho, que o Nuno e o Coutinho estavam cansados. Eu achei que teve muita coerência, e a gente não deixou de ganhar o jogo por conta da entrada do Oliveira de volante, muito pelo contrário. Boa noite, Diniz. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até se tratando já de uma virada de chave para o clássico, tão importante pela 24ª rodada do próximo domingo, você planeja, queria sua projeção, seu planejamento para a partida, ganhando aí o Hugo Moura, que estava suspenso para a partida de hoje, se você pretende utilizar o Cuesta e o Robert Renan no setor defensivo, né, de ofício, e o Hugo Moura retornar como volante. Qual seria o planejamento para o próximo jogo? Obrigado. Essa é uma possibilidade. A gente tem a semana toda para montar o melhor time para... Expresso 1923, um resultado difícil, imagino, para vocês e para a torcida também, nos últimos lances da partida, o empate num erro individual. O Vasco também sofreu o primeiro gol do Ceará num erro individual na saída de bola. E esses erros individuais, especialmente aqui em São Januário, e no seu comando, o Vasco, infelizmente, tem apenas 26% de aproveitamento, são recorrentes. Apesar de serem erros individuais, acaba virando um padrão coletivo. Queria saber um pouco de você, da sua visão em relação a isso, porque ali naquele lance do PH, no lance final, e a gente sabe da seriedade do PH, poderia ter jogado a bola para fora, poderia ter resolvido de uma forma diferente. É óbvio que o futebol não se resolve apenas num lance. Acho que o Vasco hoje não performou da melhor forma, mas conseguiu o resultado até com o seu lema, coragem para jogar, indo para frente, com o gol do Cuesta, com um lance muito bom do Gomes. O que acontece que esse Vasco não consegue ter equilíbrio e passar a confiança ao torcedor? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Mas o lance do PH, e depois de ter chutado a bola, não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que estão jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta é que teve, mas um lance, aí, nós teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer. Não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão. Até por conta do... Não tem nada a ver. Hoje a gente teve... São 2 erros assim que a gente não... Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida. E todo mundo tem que ficar sofrido. Agora... O time, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time, ele estava jogando muito bem no primeiro tempo, até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não, se você pegar os resultados do Ceará...
quase todos os jogos, ou é empate, ou eles perdem ou ganham por placar mínimo. No meio do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1, ganha de 2-1, 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor, podia ter jogado melhor. Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E, infelizmente, a gente tomou o gol praticamente no lance derradeiro da partida.